Fala galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Se não for inscrito, se inscreva, dá um like aí, compartilhe esse vídeo se você gostar no final dele com seus amigos, que farei mais vídeos desse tipo. Se você gostar, é claro. Se não gostar, ó, faz parte, né, meu amigo? Muito bem. Galera, hoje nós vamos falar sobre IPv4 e IPv6, que são os protocolos de rede utilizados atualmente para comunicação de dados. Falaremos algumas informações e diferenças entre os protocolos atualmente utilizados para acesso à rede mundial de computadores. O IPv4, galera, vamos falar sobre ele, que é um pouco mais antigo do que o IPv6. O IPv4 surgiu na década de 80, quando a internet ainda estava em desenvolvimento. Foi identificada a necessidade de criar uma comunicação entre os computadores da época, visando a troca de informações de um local para outro. Funcionava assim: existia um local onde tinham vários computadores. O pessoal ainda estava no início ali e tal, desenvolvendo as paradas. E muitas vezes eles precisavam trocar informações entre esses computadores. Então o que eles tinham que fazer? Pegar as informações do computador, ir até o outro lado e copiar as configurações e jogar para lá. E com o surgimento da internet, a ideia da internet, eles fizeram a interligação de um computador ao outro para fazer essa comunicação. Pensa aí, quanto que eles economizaram de tempo e dinheiro, né, nessa jogada de não precisar pegar os dados daqui, levar até lá e depois trazer de volta e vice-versa. A sigla IP significa Protocolo de Internet, que no caso do IPv4 é a versão 4 do protocolo. Como é o IPv4? Galera, o IPv4 ele é formado por 4 campos separados por ponto. Cada campo contém 8 bits, totalizando 32 bits do seu tamanho total. Esses campos são representados pelos números de 0 a 255. Exemplo, aqui nós temos dois exemplos de endereço IP. 1.1.1.1. Lembrando que cada parte dessa daqui tem 8 bits. Esse é o máximo dela. Aqui 8, aqui 8, aqui 8, aqui 8. Totalizando 32 bits do tamanho total. Esse é um modo de representação, lembrando que é de 0 a 255, então nós temos um endereço IP aqui. E aqui nós temos um outro endereço IP. Esse segundo aqui é mais comum porque é utilizado em residências, né? É um bloco de rede local. Existem algumas regras para funcionamento, obviamente, né? Não é simplesmente você vai lá, vou colocar um endereço IP no meu computador, o que eu quiser aqui. Vou pensar, vou pegar um IP 255.390.90. Não dá, porque o 300 já não entra ali, né? Mas 255.255.10.0, um exemplo. Vou pôr aqui que vai funcionar na internet. Não é simples assim. Poderia ser, mas não é. Por que que não é? Porque cada endereço IP, ele é único. Ele não pode existir outro no seu meio. Então, se por exemplo eu estou dentro da minha casa, eu tenho um endereço IP na minha máquina, e aí alguém vai lá e coloca o mesmo endereço IP em outra máquina, quando chega o pacote, o roteador vai ficar confuso, ele não sabe para quem entregar. Então vai girar um loop na rede, porque ele vai ficar na dúvida e vai ficar mandando o pacote para a gente, porque de certa forma ele não vai ter certeza de quem é o endereço correto. Então não pode ter dois endereços. É a mesma coisa que se existissem dois endereços residenciais na sua rua com o mesmo número que a sua casa. Então a mesma rua e o mesmo número de casa. Isso ia confundir o carteiro, certo? Ele ia chegar e ia falar: putz, e agora? Para quem que eu entrego? Eu só tenho um pacote, mas existem dois endereços. Para quem que eu vou entregar? Tô na dúvida. Então não vou entregar para ninguém. Eu vou deixar e vai. A combinação máxima do IPv4 é de 4. Até 4, quase 4,3 bilhões de endereços. Quando criaram o IPv4 na época, eles não imaginavam que a internet teria uma proporção tão grande ao ponto de que um dia iria se esgotar essa quantidade de IPs. E hoje, no mundo inteiro, o IPv4 ele meio que está escasso. Para a gente conseguir um bloco de IPv4 para conexão com a internet é muito, muito difícil. Tem que entrar numa fila de espera gigante aí, sem saber quando pode acontecer de surgir um bloco de IP. Então, assim, por isso foi necessária a criação de um novo
bloco de endereço IP, um novo protocolo de endereço IP, que é o IPv6. Existe o IPv5, eles chegaram a criar o IPv5, mas devido a muitos problemas lá, eles pularam para o IPv6. E após luta e luta, conseguiram chegar a um bom desempenho, digamos assim, para poder colocar ele para rodar. O IPv4, galera, diferente do IPv6, existem tipos de IP privados e públicos. Os IPs privados são os IPs que ficam dentro da sua residência, dentro de uma empresa ali, é um bloco de endereço IP privado, que geralmente esses IPs eles não têm comunicação direta com a internet. Para poder ter a comunicação com a internet, você tem que ter no mínimo um IP público na sua conexão e você vai utilizar um serviço chamado NAT e o PAT. São dois serviços na verdade. O NAT significa Network Address Translation. Traduzindo para o português, ele faz uma tradução do endereço privado e ele joga como se fosse um endereço público. Funciona assim: seu computador tem um pacotinho lá e está lá o endereço do seu pacote de origem. O seu computador. Quando chega no roteador, o roteador pega esse pacote, tira seu IP, deixa salvo lá, pega o pacote e joga para a rede, como se fosse com o IP público. Ele tira seu IP e coloca o IP público. Quando chega na internet, ele chega o IP público, não chega o IP da sua máquina. Aí o pacote chega ao destino e o destino manda um pacote de volta para você, que é a informação que você requisitou. Quando a requisição chega no roteador, o roteador vai olhar lá na tabela dele, que ele salvou. Opa, pera aí, esse pacote aqui é do computador do Pedro. Então vamos vamos tirar o IP público que chegou pra gente, vamos colocar o IP do Pedro e jogar o pacote para ele. Funciona dessa forma. O NAT, galera, ele foi criado justamente para poder reduzir esse problema de falta de IPv4. E é por isso que até hoje a gente consegue trabalhar ainda com IPv4. Mas está cada vez se afunilando mais e ficando difícil da gente conseguir trabalhar apenas com IPv4. Um outro serviço, galera, é o PAT, que significa Port Address Translation. O Port Address Translation, ele é um serviço um pouco mais novo do que o NAT e funciona da seguinte maneira. Nós temos um total que a gente pode utilizar de 65.535 portas. O que seriam portas? Seria o seguinte, galera. Você está lá na sua casa, você já tem seu endereço, que seria seu endereço IP. Chegou na sua casa, você vai pegar e vai tentar entrar na sua sala. Você tem uma porta. Beleza, você abriu sua porta, você entrou dentro da sua casa. Então, basicamente, a questão das portas relacionada a IP funciona dessa forma também. Vai chegar o pacote para o seu endereço e aquele pacote, além de ter o IP, ele vai ter a porta, que é a porta de destino. Então, ele vai pegar essa porta e vou procurar aqui. Qual porta que é? A porta do quarto, porta da sala e por aí vai. Então, ele vai entregar. Seria dessa forma a entrega do pacote relacionado à porta junto com o IP. Porque o NAT ele consegue fazer a tradução apenas de um IP privado para um IP público. Já o PAT, com um IP público, você consegue fazer várias questões ali, entregas, traduções relacionadas à porta, porque você pode pegar uma porta e colocar para cada IP. Então cada IP vai utilizar uma porta X, um número de porta X ali. Então aquele número de portas é do computador do Pedro, então o Pedro só vai usar aquela ali. 10 portas para ele, 10 portas e assim vai. E somando nós temos 65.535. Claro que existem algumas portas padrões que são utilizadas em equipamentos, como por exemplo, porta 80 é a porta de acesso web, é uma porta padrão. Dificilmente você pode utilizar nesse caso do PAT. Porta 443, que é a porta de acesso HTTPS. Porta 8080, que é uma porta também padrão. Aí tem as portas de serviço, que num outro vídeo eu vou falar sobre elas para vocês, para não ficar muito extenso. E por aí vai. Então existem lá uma quantidade X de portas já padrões, que a gente não pode utilizar nesse caso, e as portas que a gente pode utilizar, que são as que sobram. Se não estou enganado, são 1024 portas. Do 0 até o 1024 a gente não pode utilizar. Do 1, na verdade, né? Porque a porta 0 não tem. Da porta 1 à porta 1024
a gente não pode utilizar porque são portas meio que padrões ali. Beleza? Mas no próximo vídeo eu falo para vocês sobre isso. Galera, aqui é um exemplo de tradução de IP e porta. Do lado esquerdo nós temos os IPs locais, né? Aqui um exemplo, eu tenho esse IP 10.41.10. O que esse IP fez? Ele pegou e por essa porta de saída, ele chegou ao roteador. O roteador pega o endereço dele, remove e adiciona um endereço público, que é esse IP aqui. E também troca a porta e joga esse IP e essa porta para a internet, para chegar ao pacote. Quando o pacote volta, como eu havia falado, ele vai remover o IP e a porta e vai pegar no banco de dados dele ali e vai pegar o IP privado do cliente e a porta ali privada e vai jogar de volta para o cliente que mandou o pacote. Então, basicamente, esses são os exemplos de NAT e PAT. Agora vamos falar um pouco sobre o IPv6. O IPv6, galera, ele foi apresentado pela primeira vez no final ali dos anos 1990 ali, mas implantado em 98, 99. Fica meio na dúvida aí quando você vai fazer uma busca na internet. Como substituto do IPv4. Mesmo nessa época, os criadores da internet perceberam as limitações do IPv4 e sua eventual escassez. Como eu havia falado, eles não tinham essa proporção, mas já imaginavam que poderia ficar escassos os IPv4 um dia. Mas praticamente era zero chance, né, na cabeça deles. O IPv6 permite que os dispositivos fiquem conectados a várias redes simultaneamente. Existe uma tecnologia do IPv6 que funciona assim. No IPv4, conforme eu havia falado, você não pode colocar dois IPs na mesma rede. Já no IPv6, você pode colocar. E como que funciona? Em questão de servidores, por exemplo, eu tenho IPv6 aqui, num servidor no Rio de Janeiro e num servidor no Mato Grosso, né? Aqui no Mato Grosso e no Rio de Janeiro, por exemplo. Os dois têm o mesmo IP. Quando eu for buscar o pacote na internet, eu vou buscar no servidor que estiver mais próximo. Eu vou ter só um IP de destino e vou buscar no que estiver mais próximo. No nosso caso, Mato Grosso. No caso, se alguém está no Rio de Janeiro, vai buscar no Rio de Janeiro. Se porventura o servidor do Rio de Janeiro parar de funcionar, aí eles vão vir buscar o pacote aqui. Porque o mais próximo deles, que era Rio de Janeiro, está com problema. Isso se deve a recursos de interoperabilidade de configuração que permite que o hardware atribua automaticamente vários endereços IP ao mesmo dispositivo. Criado, pensado na segurança, o IPv6 ele já tem incluso nele o IP Security, que é uma série de protocolos de segurança, que é o IETF, depois a gente dá uma pesquisada sobre, para a segurança, autenticação e integridade de dados e está totalmente integrado ao IPv6. Na realidade, o IPsec também pode ser totalmente integrado ao IPv4. Aí vai da implantação, vai da maneira que a gente trata o IPv4 dentro da nossa rede. O IPv6, diferente do IPv4, ele é formado por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, que vão de 0 a F, contando da seguinte forma: de 0 a 10 são os 10 primeiros blocos, e de A a F são os outros 5 dígitos no caso. Totalizando 128 bits no total. O IPv4 tem 32, o IPv6 128 bits, é muita coisa. Aproximadamente, galera, 341 decilhões de IPs. Olha, eu nunca ouvi falar nessa quantidade. 1 decilhões de IPs. Isso é IP, vixe, é IP para mais de metro, muita coisa. Não dá nem para ter noção. E a representação dos grupos funciona da seguinte forma. Nós temos dois exemplos aqui. Um endereço AAAA, lembrando que aqui nós temos 16 bits, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, que são 16, 32, 48, 64, 92, 120, não, 128 não, vixi, errei feio, hein? 16, 32, 32, 32, 64, 64, 32, 96, 96 com 32, 128, tá.
Então, galera, essa é uma maneira de apresentar o IPv6 e essa é uma outra maneira aqui também. Ó. São dois exemplos básicos de interpretação. Existem algumas regras também para o IPv6, né? Não é simplesmente adicionar lá e pronto. Tem uns blocos específicos para cada tipo de situação. O IPv6 ele tem uma função bem interessante, que é a abreviação. A abreviação funciona da seguinte maneira: todos os números 0 à esquerda podem ser removidos. Se você tiver uma sequência de zeros muito grande, você pode utilizar os dois pontos para abreviar o endereço. Só que esses dois pontos podem ser utilizados apenas uma vez. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui agora. Ó, um exemplo de abreviação para SP 2104 0000 papapá papapá 0001 0005 1010 CAFE. Se a gente fosse tentar decorar esse endereço, ia ser bem complicado. Então a gente pode fazer o que? A abreviação. A abreviação aqui, ó, nós temos uma sequência de 3 zeros aqui, ó, 3 sequências de zeros. Essa daqui a gente pode abreviar com dois pontos, que fica aqui, ó. Fica 2104, dois pontos. Aqui tudo é zero. Como eu disse antes, os zeros à esquerda a gente pode remover. Então a gente vai ter 1. Outra vez, 0 à esquerda, 5. Os zeros à esquerda nós podemos remover quantas vezes precisar. Só os dois pontos aqui, dois pontos, a gente pode utilizar apenas uma vez no endereço. Aqui não é café, tá? Foi o corretor, mas é CAFE, igual em cima. Aqui, então, voltando aqui, nós temos o IP 2104, dois pontos, que representa toda essa quantidade de zeros. 1, que nós removemos o zero à esquerda. 5, também removemos o zero à esquerda. 1010, dois pontos, CAFE. Então, tivemos aqui essa abreviação, galera. Fica mais fácil de se falar e até de escrever o IP. Nós temos um outro exemplo aqui, ó. Como eu havia falado anteriormente, a gente não pode utilizar os dois pontos duas vezes. Aqui, tecnicamente, nós poderíamos utilizar, se fosse permitido. Mas isso não é permitido, então nós vamos utilizar só uma vez. Nós poderíamos utilizar aqui nesse ponto, ou nós poderíamos utilizar ele aqui. Ficaria assim, 2104, dois pontos. Faltou um A aqui, tá? Perdão, é AAA, 2.0, 2.0, FE 003. Aqui também podia ter diminuído isso daqui. Então, foi uma falha, vamos corrigir agora, galera. Perdão pela falha, vou corrigir rapidão aqui e aqui também. Pronto, cortando lá pro PV4, beleza. Então, aí ficou assim, ó, 2104, dois pontos AAA, 2.0, 2.0, FE, 2.3. Removemos os zeros à esquerda, mas nós temos que deixar um, porque a gente não pode usar os dois pontos aqui. Mais uma vez, removemos o zero à esquerda, ficou um zero, 2 pontos FE, 2 pontos 0003. Sobrando aqui apenas o 3, beleza, galera? Essas são as formas de abreviação do IPv6. O IPv6, diferente do IPv4, ele não utiliza NAT. IPv6 e NAT, galera, ó, não existe. Se algum dia alguém falar pra você, eu tenho IPv6 e utilizo NAT, tá mentindo, fuja louco. Essa pessoa tá maluca. IPv6 não utiliza NAT. Então explica pra ela que o IPv6 não utiliza NAT. Uma das novas funções do IPv6 é que ele permite conectividade ponta a ponta na camada IP ao eliminar a necessidade de NAT, justamente por isso. É uma das soluções que foram criadas temporariamente para conservar os endereços IPv4. Essa transição abre portas para serviços novos e valiosos. As redes P2P, que são redes ponto a ponto, são mais fáceis de criar e manter. E serviços como VoIP Quality of Service, QoS, tornam-se mais robustos. No futuro eu vou explicar melhor para vocês sobre essa questão do VoIP Quality of Service. O VoIP nada mais é do que voz IP. É a questão da comunicação via IP, via telefone e internet.
E a rede point-to-point seria uma conexão, entre aspas, direta de um ponto ao outro. Por exemplo, você está aqui no Brasil, você quer criar uma conexão ponto a ponto até os Estados Unidos. Existe possibilidade de fazer essa comunicação direta, entre aspas, obviamente, né, passando por toda a rede de internet até chegar lá. O IPv6 ele tem essa particularidade aí, essa função. O cabeçalho, galera, vamos falar um pouco de cabeçalho de IP. O cabeçalho é o campo que compõe todas as informações do pacote. O IPv4 ele é composto por 12 campos fixos, podendo conter ou não opções, fazendo com que seu tamanho possa variar entre 20 e 60 bytes. Esses campos são destinados para transmitir informações sobre a versão do protocolo, é o primeiro pacote. Depois vem o tamanho do cabeçalho e dos dados, a fragmentação, o tipo de dados, o tempo de vida do pacote, mais famoso como TTL, Time to Live, o protocolo da camada seguinte, TCP, UDP, ICMP, a integridade dos dados e a origem e o destino do pacote. Tudo isso fica dentro do cabeçalho do IP, galera. O cabeçalho do IPv6 ele foi diminuído em relação ao IPv4. Algumas mudanças foram realizadas no formato do cabeçalho base do IPv6, de modo a torná-lo mais simples, com apenas 8 campos e com tamanho fixo de 40 bytes, além de mais flexível e eficiente, prevendo sua extensão por meio de cabeçalhos adicionais, que não precisam ser processados por todos os roteadores intermediários. Essas alterações permitiram que, mesmo com um tamanho de 128 bits, 4 vezes mais que o 32 do IPv4, o cabeçalho do IPv6 ele é 2 vezes maior apenas do que o da versão anterior. Tecnicamente ele deveria ser bem maior, né? Devido ao seu tamanho de 128 bits. Galera, a imagem ficou um pouco ruim aqui, mas eu acho que dá para ver mais ou menos, hein? Esse aqui é o cabeçalho IP. E aqui são os campos do cabeçalho IPv4, né? Aqui onde eu falei versão, tamanho do cabeçalho, tipo do serviço, tamanho total, identificação, flags, deslocamento do fragmento e por aí vai. Esse daqui é o cabeçalho do IPv4 e esse é o cabeçalho do IPv6. Vocês podem ver que ele tem menos campos. Esses campos em vermelho foram removidos e alguns campos foram renomeados, mudados de posição também no IPv6, tornando ele mais tranquilo, mais simples, né? E mais rápido, digamos assim, de ser entendido. Eu vou explicar para vocês melhor depois sobre o cabeçalho, sobre cada função, tá? É uma coisa bem interessante, só que eu acredito que deve ser feito em um vídeo separado desse. E galera, obrigado por assistir, tá? Acredito que o tempo hoje é dinheiro, então todos que estão aqui assistindo eu agradeço de coração. Peço que se você gostou desse vídeo, você se inscreva no canal aí, compartilhe com seus amigos. Se você acha que eu devo melhorar alguma coisa, pode comentar aí. Eu sei que eu não sou perfeito, então assim, todos somos falhos, então muitas vezes a gente faz algo para ajudar as pessoas, mas a gente acaba de certa forma, não digo prejudicando, mas não fazendo conforme a gente gostaria. Então a gente precisa muito desse feedback. Então assim, eu agradeço muito, tá? Deus abençoe vocês. Espero poder compartilhar ainda mais de conhecimento com vocês, galera. Um abraço, viu? Até a próxima.